Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo em paz? Fazendo essa live surpresa aqui sobre paciência. Quantos de vocês se consideram pacientes? Quantos de vocês praticam de verdade aquele respirar fundo, contar até 10, para não falar besteira, para não falar coisas que se arrependam? Quantos de vocês de verdade, assim, sabe, tentam manter uma plenitude, uma calma, quase que budista, quase de monge? Às vezes é difícil, né? Às vezes é complicado fazer isso. Mas é muito importante nos dias de hoje a gente aprender a respirar fundo e ter paciência, sabe? O problema é que hoje em dia as coisas estão tão urgentes, estão tão para ontem, e ninguém tem paciência para nada. A gente está com urgência, né? A gente está com urgência de ser feliz, a gente está com urgência de que as coisas sejam feitas imediatamente. E muitas das urgências que a gente tem na vida é em função de falta de planejamento. É em função de perceber a necessidade de algo imediatamente, quando pode até ser que já esteja tarde demais. E aí a gente entra em desespero, né? Você fica desesperado. Cachorrinha latindo aqui. Você fica desesperado, você fica desesperada porque a falta de planejamento para a vida, os imprevistos e todas as intempéries, né, que a vida nos traz, faz com que a gente não tenha paciência. O nosso sentido de urgência está muito avançado. Tudo é para ontem. A cachorrinha vai continuar latindo. Tô perdendo a paciência. Tudo é para ontem, né? Então, assim, a gente não consegue respirar, sabe? Manter a calma, manter a paz. Quantos de vocês já não perderam a paciência com coisas que se arrependeram depois? Que poderiam ter sido resolvidas de forma bem mais calma, bem mais tranquila. Então eu quero abordar nessa live de hoje alguns aspectos sobre paciência. Quando você se sente totalmente impaciente, é legal você... Eu vou perder a paciência com a cachorrinha que tá latindo. É legal você respirar fundo, sabe? Respirar fundo e contar até 10. E esse é um exercício muito legal. Quando você percebe o desespero porque aquilo que você imagina não está acontecendo, aquilo que você deseja, respira fundo, conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É assim que a gente faz, isso é errado, entende? A partir do momento que você decide fazer as coisas com mais calma, com mais leveza, e você acelera essa leveza, você já está sendo impaciente. E é totalmente errado fazer isso. A respiração pode ajudar bastante. E aí você vai falar, Wendel, isso é papo de meditação zen, de gente namastê. E tem até uma postagem que vez ou outra eu coloco nos stories, né, que é um cachorrinho meditando, né, em posição de meditação. E eu coloco assim, namastê é o caralho, né? Enfim, namastê é a puta que pariu. Mas é importante, sabe? Eu era uma pessoa extremamente nervosa com tudo, extremamente ansiosa. Tudo eu respondia de bate-pronto, tudo me irritava e é horrível ser assim. Eu passei por algumas situações ruins. Não que eu estivesse errado, eu defendia causas corretas. Eu defendia valores corretos. Só que a minha forma de expressar isso era totalmente errada. E o mais interessante é que a vida vai... Aí, o Orlando Júnior, para de falar palavrão. Arthur Conde, lindo, galera aí, professores de concurso, amigos meus, né, que estamos juntos aí em vários projetos, né, tanto com o Orlando Júnior quanto o Arthur Conde. Logo, logo vocês vão ter novidades aí de projetos que a gente vai executar junto. Então, assim, em vários momentos eu perdi a paciência com coisas assim que eu não precisava ter perdido. Ou que eu poderia ter me expressado de outra forma. Então, por exemplo, recentemente, essa semana, teve o falecimento de um colega, de um amigo, irmão, professor de concurso. E aí eu tive a oportunidade de reencontrar uma pessoa lá, um outro professor, que já foi dono de escolas e tal, e que eu perdi muito a paciência com esse cara no passado. E com coisas que eu estava certo. Mas a minha forma de me expressar foi errada, por falta de paciência. E aí eu tive a oportunidade de virar para ele, mesmo eu estando certo em tudo que eu fiz,
em tudo que eu fiz, não, na intenção do que eu fiz, eu pedi pra ele perdão. Falei, cara, me perdoa. Ele, pô, te perdoar de quê? Eu errei pra caramba. Eu falei, não, me perdoa pela forma que eu me expressei na época, sem paciência, e pela forma agressiva. Então, quer dizer, o Arthur Code falando que eu falo palavrão demais. Falo mesmo, porra, puta que pariu, caralho. O palavrão é uma forma de você desestressar, desabafar. É melhor falar palavrão do que te xingar, viado. Mas enfim. Então o que acontece? Eu tive a oportunidade, sabe, de pedir perdão e de ser perdoado, né? E também de escutar um pedido de perdão. Então isso é muito legal. E essa mudança minha já ocorreu há algum tempo. E é alguma coisa que eu recomendo a todos vocês, sabe? Tenham mais paciência, tenham mais calma com as coisas. Então, se você vai contar até 10, conta até 10 devagar, sabe? Ó, a Diana falando, achei muito bacana, mas eu já te conheci em projetos inspiradores. Vejo você como exemplo. Sim, como eu disse, essa mudança não tem pouco tempo, já tem algum tempo. Né? E o interessante de ter paciência é que ela é um hábito. Você precisa se habituar com isso. E a maioria das pessoas tem preguiça de se habituar com algo bom, com algo positivo. Né? Porque ficar acostumado com aquele padrão de ser é mais cômodo. As pessoas se acomodam com isso. Então, assim, a mudança gera dores. Mas são dores que é igual musculação, são dores que depois você vê o resultado, sabe? E é importante essa prática, ter paciência com as pessoas. Ter paciência com as pessoas nada mais é do que uma demonstração de amor ao próximo, entende? E a gente recebe o que a gente dá. Se a gente dá amor, a gente vai receber amor. Pode até não ser da mesma pessoa, mas vai receber amor. Se a gente ama o próximo de verdade, tem paciência com as limitações do próximo, com os defeitos, a gente vai receber de volta paciência com os nossos próprios defeitos, entende? Então tem algumas dicas aqui que eu separei para vocês no sentido da prática do hábito da paciência. A questão da respiração é importante, sabe? Se você cria o hábito de respirar com mais calma, respirar lá do diafragma, isso de alguma forma vai oxigenar muito o teu cérebro e vai te fazer ter um pouco mais de paciência, porque ao respirar melhor, você acaba pensando melhor. Né? Tem gente que bebe, né, para pensar melhor, tem gente que queima um baseado para pensar melhor. Eu recomendo, não faça nenhuma dessas coisas, eu recomendo respire para pensar melhor. Né? O Arthur Code, eu te perdoo por você nunca ter feito live comigo, mas a gente vai fazer, moço, para o nosso projeto. Tenha paciência, tenha calma. A gente tem um projeto de concurso aí para vir. A gente vai fazer. Você está sendo impaciente, Arthur Conde, pelo amor de Deus. Então, assim, galerinha, sigam, tá? Prof. Arthur com H, Conde, tudo junto. Esse cara é fantástico, assim como o Prof. Orlando Júnior. Sigam esses dois, que são grandes mestres aí em concurso, na área do direito. Assim como eu, eles têm uma mentoria também. E a gente não é concorrente, a gente é parceiro, então eu recomendo, né, a mentoria do Arthur Conde, do Orlando Júnior, e recomendo esses dois grandes amigos, grandes professores aí na área de concurso. E são grandes seres humanos também. Né? O Arthur eu conheci há menos tempo, mas com muita coisa em comum. Né? Respira fundo aí, Arthur. Enfim. Agora para de atrapalhar a live, por favor, que eu tô perdendo a paciência. Então, então o que acontece, sabe? A respiração ela ajuda bastante. Mas não é só isso, sabe? Não é só ter uma respiraçãozinha ali, pronto, agora eu tô paciente, agora eu vou suportar qualquer coisa. Tem outras coisas que vocês precisam fazer. Tomar distância da situação para avaliar a situação melhor também é importante. Sabe, assim, se o problema não tem solução, já está resolvido. Entendam isso. E a partir do momento que você se afasta e que você começa a olhar para a sua própria situação como se você estivesse de fora, você começa a avaliar melhor. Quer ver um bom exemplo disso? Quantas vezes amigos ou amigas te pediram algum conselho sobre coisas que são tão óbvias? Eu escuto histórias de mulheres todos os dias de coisas que são óbvias, mas para essas pessoas não é óbvio, entende? Por quê? Porque não consegue olhar a situação de fora. Geralmente quem está de fora enxerga melhor. Então, assim, saia da sua própria situação, entende? Dá um tempo, para um pouco as coisas. E aí avalie aquilo com mais critério, sabe? Outra coisa, evite conversas com pessoas negativas.
Gente negativa demais é uma merda, porque vai te deixando mais angustiado. Sabe, as pessoas que só falam de problemas o tempo inteiro, as pessoas que só reclamam o tempo todo, elas acabam te contaminando, entende? Então, assim, por exemplo, eu tenho hoje, direcionado a mulheres, 3 grupos no WhatsApp, 3 grupos diferentes, com objetivos diferentes. Um deles é o banheiro feminino. E no banheiro tem mulheres do Brasil inteiro, quase 200 mulheres do Brasil inteiro lá. E é engraçado como algumas pessoas não ficam. E acabam não ficando mesmo. E geralmente o perfil dessas pessoas é sempre o mesmo. Pessoas impacientes demais, que querem ver resultados rápidos para sua vida e só olham para si, não olham para os outros. Pessoas negativas não ficam lá no banheiro. Não param. Não é que elas são expulsas, não. Naturalmente elas acabam não se sentindo à vontade. Porque é muito positivismo, sabe? É muita coisa boa que a gente emana ali. Então as pessoas negativas não se sentem bem, não se sentem à vontade. É uma coisa, por exemplo, de pessoas que trabalham nesse universo digital como eu trabalho, que a gente percebe e algumas pessoas não entendem esse outro lado. Por exemplo, hoje, né, nesta data, eu tenho em torno um pouco mais de 16 mil seguidores, né, dos quais 90% são mulheres. E todos os dias começam a me seguir entre 50 a 100 pessoas e deixam de me seguir diariamente em torno de 40 pessoas. 40 a 50. E algumas pessoas dessas eu pergunto, poxa, você deixou de me seguir, o que aconteceu? O que eu posso fazer melhor? O que está de errado no meu trabalho? O que você não está gostando? E normalmente a resposta que eu escuto é nenhuma resposta. Na realidade, como eu coloco ali coisas positivas e coisas de reflexão no meu Instagram, isso incomoda algumas pessoas que são negativas, que não vão conseguir mudar a sua própria vida enquanto não tiverem o ímpeto e a vontade para isso. E o excesso de positivismo, que é bom, afasta quem é negativo. Entende? E isso te deixa mais calmo. Que bom se todas as pessoas negativas se afastarem da sua vida. Olha que maravilhoso que vai ser. Você não precisa expulsá-las. Você não precisa brigar com elas. Você não precisa perder a paciência com gente negativa. Elas automaticamente se afastam de quem é positivo. Gente, positivo com negativo, pensa num ímã, ok? No caso do ímã, o positivo e o negativo, eles se juntam ou se repelem? Eles se juntam. Quando você tem 2 polos iguais, eles se repelem. Só que o ser humano é ao contrário, entende? Quando a gente se encontra com pessoas iguais, a gente se junta naturalmente. Quando a gente tem pessoas opostas, elas naturalmente se afastam. Entende? O ser humano é o oposto do magnetismo imantado, embora tenha e exista o magnetismo pessoal, mas funciona exatamente ao contrário. E com isso você consegue ter mais calma quando você corta as pessoas negativas da sua vida. Tem gente que não vai se afastar naturalmente, você vai ter que cortar mesmo. E aí existe nas redes sociais o velho bloque. Você bloqueia a pessoa e está tudo certo. Ela nunca mais vai saber da sua vida, a não ser que ela crie um fake ou fique sabendo por outros. Ela não vai ter mais acesso a você, ela não vai mais te incomodar. O problema é que algumas de vocês bloqueiam, por exemplo, caras chatos, mas bloqueiam só no Instagram e no WhatsApp, não bloqueia no celular, não bloqueia no SMS, não bloqueia para telefonema, bloqueia em tudo. Elimina da tua vida aquela pessoa que realmente é muito negativa, que realmente é muito chata, que realmente te enche o saco. Entenda, você não tem obrigação nenhuma de conviver com pessoas que não estão na mesma vibe que a sua ou que você não deseja. E isso é um elemento importantíssimo para a prática da paciência no dia a dia. A gente tem que se afastar de pessoas negativas. Outro fator, reservar um tempo para meditação. Mas quando eu falo meditação, tem pessoas que adotam as práticas de meditação mesmo, né? Aquela postura correta de ficar sentado com as pernas cruzadas, os dedos dessa forma e ali meditando. E isso é legal. Mas a meditação não precisa ser assim. A meditação ela pode ser com você simplesmente fechando os olhos num local calmo, fazendo suas orações, para quem acredita em Deus, como eu acredito. Ou conversando consigo, sabe? Respirando fundo, avaliando a própria vida, isso já é meditação. É recomendado que a meditação seja feita num local calmo, silencioso. Tem gente que aproveita para meditar quando está fazendo academia. Não adianta.
Você não vai conseguir se concentrar na sua própria respiração, você não vai conseguir perceber as batidas do seu próprio coração. É legal que isso seja feito realmente num local silencioso, sem ninguém por perto. Isso te ajuda a se acalmar demais e a visitar o seu próprio mundo, a ver a situação de fora, como eu falei agora há pouco. Então, reservar um tempo para meditar é extremamente importante. Né? Outro fator que nos ajuda a praticar muito a paciência, e isso eu não sabia fazer, eu aprendi, é desenvolver a habilidade de ouvir mais e falar menos. Então, quer dizer, escuta melhor as pessoas. Quantos de vocês já não deram uma resposta torta para alguém, sendo que a pessoa não tinha nem concluído o seu raciocínio de forma completa? E que depois você percebeu, putz, peguei pesado. A pessoa, o que eu estava entendendo não era bem isso. A pessoa estava falando uma coisa que eu até concordo. E na sua falta de paciência, você sequer esperou a pessoa concluir o pensamento dela. Então, quer dizer, a habilidade de ouvir mais, que é o grande fator principal da comunicação positiva, precisa ser praticado constantemente. Ouvir mais e falar menos. Né? Outro fator que é interessante, esse é um outro defeito que eu tinha, é não levar tudo para o lado pessoal, sabe? Quando as pessoas nos criticam, o que vocês precisam entender é que elas estão falando muito mais delas do que de nós. Verdade. Eu duvidava disso, tá? Eu achava que isso era papo de blá blá blá, de filosofia idiota, e não é. As pessoas que levam tudo para o lado pessoal absorvem para si o que elas escutam sem a compreensão de que ela tem ali na frente um ignorante, uma ignorante. Eu estou falando de ignorante não no sentido pejorativo, ignorante no sentido de te conhecer, de saber realmente quem você é. E ao ignorar, essa pessoa se expressa de uma forma e você leva para o lado pessoal. Quando a pessoa começa a te ofender, na realidade ela está se sentindo ofendida com a sua presença, com a sua existência, com a magnitude e a grandiosidade do seu ser e da sua própria vida. Isso é inveja. Então, quer dizer, sabe, não leva tudo pro lado pessoal. Antigamente, eu era uma pessoa que, grande Paulo Curirim, hoje está entrando toda a galera de concurso aí. Paulo Curirim, um dos melhores professores que eu já conheci na minha vida, né, de redação em língua portuguesa. Indico esse cara, recomendo, Paulo Curirim, sigam o perfil dele. Então, assim, quando você escuta ofensas, quando você leva para o lado pessoal, você perde a paciência. Entende? Como eu estava falando, assim, é engraçado que você conhece algumas pessoas na sua vida que têm um determinado comportamento e você julga as pessoas pelo comportamento, pela atitude delas. Mas você não leva em consideração o porquê, o motivo, o que faz a pessoa ser daquele jeito. Entende? Então, assim, Paulinho, uma honra ser mencionado pelo Senhor. Gratidão é demonstração de caráter. Irmão, aceito o teu elogio, só tira esse senhor, que você é mais velho do que eu. Você não tem mais cabelo, irmão. Eu ainda tenho. Tenho cabelo pra caramba. Então é muito mais velho. Enfim. Então, cara, o Curirim é um cara 10. A gente fez um evento em Goiânia em 2018, 2019. Tinha lá 800 a 900 pessoas no auditório. E foi logo depois do meu acidente. Eu ainda estava de bengala, enfim. E me colocaram para fechar o evento. Só que o professor anterior a mim foi o Curirim. E ele fez essa galera se emocionar tanto que eu falei, fudeu, porque como é que eu vou falar depois do que esse cara falou? Não tem nem como. Mas consegui fechar o evento lá, enfim, com o bastão foi me passado por essa grandiosidade de ser humano e deu tudo certo. Obrigado, Curirim, pela tua existência e pela tua amizade. Então, assim, como eu estava falando, sabe, quando a gente fica levando tudo pro lado pessoal, é horrível. E como eu estava dizendo, quando a gente observa melhor o ser humano e tenta entender os porquês daquela atitude, a relação fica mais leve, entende? Muitas pessoas são mal interpretadas, mas a gente também não tem que ter paciência com todas as pessoas do universo e entender que elas estão revoltadas e descontando as suas raivas por alguma razão, então eu tenho que aceitar. Não, você não tem que aceitar, né? Mas você tem que emanar amor ao próximo. E o amor ao próximo é uma grande solução para se ter paciência, né? Deixa eu ver aqui, tem mais alguém falando alguma coisa. Deixa eu ver. Luana, verdade, temos que analisar antes de criticar. Cada pessoa foi forjada pelas lutas e pela sua própria história. Sim.
Hoje, se eu tenho amizades que duram anos, foram justamente de pessoas que entenderam que eu era de um jeito, me comportava de um jeito, mas que minha essência não era aquela. E que hoje permanecem meus amigos, né? Outro fator, sabe, planejar pausas na rotina intensa. Então, por exemplo, eu tenho uma rotina extremamente intensa. Às vezes eu esqueço de ir ao banheiro, às vezes eu esqueço de almoçar. Mas por quê? Eu tenho um objetivo, né? Eu, como todo mundo sabe, eu sou professor de concursos, não vou deixar de ser nunca, mas eu também me capacitei em outras áreas e comecei a trabalhar como treinador comportamental e desenvolvendo um trabalho direcionado para mulheres. E isso é recente, isso tem menos de um ano. Então, quer dizer, é todo um desenvolvimento de um trabalho com um objetivo onde eu pretendo chegar com esse trabalho. E que está indo muito bem, sabe? Graças a Deus, assim, eu não recebo críticas. Ao contrário, só elogios do meu trabalho. E eu quero agradecer a cada uma de vocês que está aqui assistindo, sabe? Pelos feedbacks, pelos comentários, nas postagens do feed, no direct, nas caixinhas. Quero agradecer demais cada uma de vocês por isso. E as críticas que eu recebo é de feministas extremas, né? Ou de cueca frouxa, que machos que se acham machos alfa e são machos Z, né? Letra Z, e que discordam do que eu estou dizendo, mas não é para essas pessoas que eu trabalho. Para as pessoas que eu trabalho eu só tenho recebido elogios, mas eu tenho trabalhado de forma muito intensa. Então, quer dizer, eu deixo minha vida pessoal de lado, mas eu tenho um objetivo a ser realizado. E isso é errado. Eu tenho que ter pausas nessa rotina intensa. Por quê? Porque o excesso de trabalho, o excesso de grandes responsabilidades que você assume com isso, faz com que você não se cuide, não cuide da sua saúde, não cuide da sua mente, não cuide do seu espírito. Então, outro dia eu estava pensando, caramba, eu só escuto música quando eu estou no carro dirigindo. E eu sou uma pessoa extremamente musical, então, quer dizer, eu preciso de música o tempo inteiro. E começou a me fazer falta. E aí eu comecei a pensar, peraí, mas por que eu não estou ouvindo música? Claro, estou gravando conteúdo o tempo inteiro, fazendo live, postando, reuniões com outras pessoas, mentorias, atendimento. Então, quer dizer, opa, peraí, eu já percebi que isso é um sinal de que eu estou... e agora eu peguei um monte de aulas para concurso, para o Banco do Brasil, na área de vendas e negociação, modéstia à parte. Eu acho que eu sou um dos poucos professores do Brasil inteiro que tem uma capacidade completa para todos os conteúdos que estão ali. Então, quer dizer, eu vou ter que viajar para Palmas, para Porto Alegre, Recife, Goiânia, Brasília, né, e outras escolas que me chamarem eu vou, né, pelo prazer de dar aula. Então, quer dizer, a gente precisa dar um tempo, né? Realmente colocar pausas no meio dessa rotina, porque senão você explode. E aí, obviamente, você acaba perdendo a paciência. Então imagina uma pessoa como eu, que tem um trabalho público, perder a paciência com as pessoas, começar a responder de forma grosseira, de forma... qual a expressão que uma aluna minha usou hoje em relação a um outro cara que faz o mesmo trabalho que eu faço? O mesmo não, né? Parecido. Ele é... esqueci a expressão. Mas que ele chacota demais, assim, tira sarro demais da cara das pessoas, despreza as pessoas. Então, quer dizer, eu imagino que se isso não faz parte da essência da pessoa, é em função da rotina intensa, né, que você acaba explodindo. Então, assim, sabe, desacelera. Coloca, assim, um dia da semana que você vai tirar para você, um turno da semana que você vai tirar para você. Controlar as expectativas também é muito bom para a gente manter a paciência. A expectativa talvez seja a pior praga em relação à falta de paciência que a gente tem. A partir do momento que a gente deixa de criar expectativas, a gente deixa de ter essa espera por aquilo que a gente deseja. E ao não esperar mais por aquilo que a gente deseja, a gente recupera a paciência. Porque nos tira a paciência não ter aquilo que a gente deseja, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Entende? Então, se você conseguir controlar as suas expectativas, também é interessantíssimo para a prática da paciência. Sabe, ter foco no positivo. Eu escuto tanta gente reclamando todo dia. E eu escuto isso pacientemente, é o meu trabalho é esse, eu escolhi fazer isso para a minha vida. Mas eu vejo que muitas pessoas teriam um problema já resolvido se elas mudassem a forma de falar. Então, por exemplo, uma coisa que eu escuto muito das mulheres: poxa, mas eu sou uma mulher boa, eu sou trabalhadora, eu sou amorosa, mas ninguém me ama. Olha a frase negativa: ninguém me ama.
Por que não mudar para, poxa, eu reconheço o valor que eu tenho, mas ainda não encontrei quem reconhecesse? Percebeu a diferença? Não é ninguém me ama, eu ainda não encontrei quem merecesse tudo isso. Então, quer dizer, quando a gente muda a fala, quando a gente muda a perspectiva, a gente com certeza começa a ter mais paciência. Chegamos aqui aos 25 minutos dessa live. Se você está gostando, porque eu vou levar até o final dos 60 minutos, clica aqui embaixo, galera, no aviãozinho, convida umas 5 pessoas para assistirem essa live sobre paciência, se vocês acharem que o assunto está interessante. Convida a galera, convida seus amigos para assistirem. Essa live vai ficar disponível no meu feed assim que eu terminar. Não vou apagar de lá, mas é legal ter a participação de vocês. Outro fator, sabe? Não se preocupe com aquilo que não pode ser mudado. É aquilo que eu falei agora há pouco. Aquilo que não tem solução já está resolvido. Para que ficar se preocupando com aquilo que não tem solução? Me fala. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar um exemplo bem pesado, tá? Bem dolorido. Vamos imaginar que você descobriu que você tem uma doença em fase, assim, totalmente degenerativa, e que você provavelmente vai morrer dessa doença. Um câncer, por exemplo. Em algum órgão que dificilmente vai conseguir curar. Então vamos lá. Tenta se colocar nessa situação, tá? Você está com um câncer avançado e você sabe que são seus últimos dias. Que você tem poucos meses de vida. Adianta você ficar reclamando ou chorando por isso? Não vai adiantar nada. Na realidade, você vai acelerar a sua morte. Entende? Agora tira o câncer. Ficar reclamando da vida, você continua acelerando sua morte. Entende? Você ficar se preocupando com aquilo que não tem como ser modificado. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo mais prático, menos dramático? Você está preocupada demais com o seu relacionamento, aonde... Vou dar um exemplo de uma mentoranda minha. Ela namora, né, com um cara que é viciado em drogas e que não quer sair do vício, e para ele o vício é a vida dele. E ela gostaria muito que ele saísse do vício, e ela faz de tudo para ele sair do vício. E ele não sai, e não vai sair, e decidiu não sair. E ela se preocupa com o cara, porque ela diz que o ama. E aí eu, conversando com ela dentro da mentoria individualizada, eu cheguei à origem do problema dela, a causa do problema. Ela acreditar que ama esse cara é uma coisa, mas eu consegui mostrar para ela a carência que ela tem desde a infância, por N razões que ela vivenciou, que não vem ao caso entrar em detalhes aqui, aonde ela sempre acreditou em todos os relacionamentos, que ela sempre amou. E aí eu perguntei para ela, vem cá, nesses relacionamentos todos que você teve, nessa sequência de relacionamentos que você me explicou, você percebia que o teu amor ia crescendo a cada relacionamento? Isso é, o amor por cada pessoa era maior? Percebia. Eu sempre amava mais o próximo. Eu falei, então você nunca sentiu amor. Porque o primeiro você achou que amava, mas o segundo você amou mais. O terceiro você amou mais que o segundo. O quarto você amou mais que o terceiro. Então esse atual que você acha que é o amor do caralho, não é. Porque o próximo, caso esse relacionamento termine, você vai amar muito mais. Então não é amor. O que você tem é um sentimento de mãe. Você quer ser mãe desses caras. E em algum momento o filho se rebela contra a mãe, se rebela contra o pai e quer ser independente. É a mesma situação que você está vivenciando nos seus relacionamentos. Então, quer dizer, o drama dela, a dor dela, era se preocupar com aquilo que não pode ser modificado. É transferir para o problema dos outros os seus próprios problemas para escondê-los. E essa mulher era tão impaciente, mas tão impaciente com a vida. Por quê? Ela tinha os próprios problemas que ela abdicava de buscar a solução por se envolver mais com os problemas dos homens com quem ela se relacionava ou se relaciona. Não conseguindo mudar, ela se desespera por não conseguir mudar o problema do cara e se desespera por perceber que os seus próprios problemas estão só se acumulando sem solução. E vem a falta de paciência. Então, assim, sabe, não se preocupem com aquilo que não pode ser modificado, de forma alguma. Outra questão, não discute. Para que discutir com as pessoas? Quando eu falo discutir, é chegar naquele nível de grito, chegar naquele nível de perda de respeito,
de, sabe, aquele nível horrível de raiva, de ódio. Pra quê? Não vai resolver. Aí você grita, berra, esperneia com alguém que não está disposto a mudar porque você está gritando, berrando, esperneando. Ou a pessoa começa a gritar de volta com você. Que solução isso vai trazer para a tua vida? E aí, novamente, a falta de paciência. Então, quer dizer, não discuta. Outra coisa, evite fofocas. A fofoca nos irrita, e ao irritar a gente perde a paciência. Eu sei que algumas pessoas amam escutar fofocas sobre os outros, mas saiba, se você dá espaço para alguém fofocar da vida alheia para você, essa pessoa vai fofocar sobre você com as outras pessoas. E vai inventar histórias, e vai falar mal, e vai te detonar. Então, quer dizer, para que conviver com gente que faz fofoca? Antigamente eu tinha o hábito, eu nunca gostei de fofoca, eu tinha o hábito de fingir que eu estava escutando, fazer cara de paisagem, né? A pessoa está fazendo a fofoca, eu estou ali. Uhum. Mas meu pensamento está lá longe, né? Hoje não. Hoje eu corto imediatamente. Se alguém começa a falar mal da vida de alguém na minha frente, você sabia que o fulano... Eu falei, cara, eu não quero nem saber. Estou tão preocupado com a minha própria vida, da vida das pessoas que eu amo e da vida das minhas orientandas, das minhas mentorandas, que não cabe mais eu me preocupar com a vida de quem quer que seja que você tenha a me dizer alguma coisa. Então assim, eu não quero saber da vida do fulano. Não, mas é porque ele falou de você. Tá, que se foda o que ele falou de mim. Não me importa, eu não me importo mais com o que dizem, entende? Antigamente, gente, eu me importava tanto com o que falavam sobre mim. E, claro, sendo algo ruim, eu ia tirar satisfação, eu queria entender o porquê, por que a pessoa falou daquele jeito. Eu levava tudo pro lado pessoal, como eu falei agora há pouco, no começo da live. Então, assim, pra quê? Sabe, corta, acabou, corta, simplesmente. Cortou, acabou, sem problema. É tão fácil hoje em dia, sabe, você cortar problemas. Outra questão, sabe, pensar antes de falar. Eu era uma pessoa que eu batia no peito e falava assim, porque eu sou muito... Como é que era o termo que eu usava? Não é impulsivo, impulsivo é o que as pessoas me chamavam. Eu sou muito... Não é original. Esqueci o termo. Né? Espontâneo. Pronto, lembrei. Eu sou muito espontâneo. Não. Quando você se auto-intitula espontâneo, nada mais é do que um disfarce para o grande defeito que você tem de não pensar para falar. Então, assim, você pode ser uma pessoa sanguínea, como eu sou. Eu não tenho sangue de barata. Mas você pode respirar, como eu falei no começo da live, para poder falar. Sabe, se colocar no lugar da outra pessoa que vai ouvir o que você tem a dizer. Entende? E a maioria das pessoas não fazem isso. Porque elas se acham espontâneas demais. Eu prefiro a verdade do que a mentira. Você não precisa mentir. Mas você não precisa falar a verdade de forma tão dolorida para as pessoas só para ser intitulado como o verdadeiro, a verdadeira. Não, você vai ser intitulado como a chata, como o chato, como a escrota, que não tem um pingo de sensibilidade. É assim que você vai ser rotulado. Então, sabe, pensa antes de falar. Sabe, ter uma vida saudável também é extremamente importante. Aí você vai falar, Wendel, quem é você para falar de vida saudável? Você é gordo. Eu já fui muito mais gordo do que eu sou hoje. Né? E assim, eu tenho as minhas desculpas esfarrapadas para ter interrompido esse processo, né? Com pandemia, fecha academia, abre academia, fecha academia, abre academia. Eu preciso de uma academia. Eu não sou aquela pessoa que consegue fazer uma prática física sem ter um local para ir. Essa é a minha desculpa esfarrapada. Então, quer dizer, eu interrompi o processo, né? Eu não voltei a engordar, mas eu interrompi o processo de emagrecimento, agora eu vou retomar. E não vai ser segunda-feira, né? Porque a gente sempre marca, segunda-feira eu volto para a dieta. Segunda-feira é o Dia Mundial de Retorno à Dieta, terça-feira é o Dia Mundial de cortar e quebrar a dieta, né? Então assim, você não precisa marcar dia e hora para estabelecer uma mudança na sua vida, entende? A mudança na sua vida tem que ser agora, que você decidiu. Não tem que ter dia e hora marcado. Então ter uma vida saudável é extremamente importante para ter paciência, né? Como eu falei, escutar música, né? Assim, não deixa de ouvir música, de cantar junto, sabe? Músicas que agreguem, que façam bem à alma, ao espírito. Pelo amor de Deus, não vai usar para recuperar a paciência, para elevar a tua vibe, músicas com letras que são negativas, né? Que são violentas, que falam de agressões, como alguns funks, como alguns raps, enfim.
Se você curte, beleza, eu não tô aqui criticando o estilo musical. Mas quer ver um exemplo? Vamos supor, você mulher, tá super deprimida com o fim de um relacionamento, aí vai escutar sertanejo. Não, pelo amor de Deus. Sabe assim, eu não gostava de sertanejo, hoje eu escuto, mas não é o tipo de música para você escutar quando você não tá bem, quando você não tá legal. Vai te afundar ainda mais, né? Principalmente se você escutar, você sendo mulher, escutar as mulheres sertanejas, né? Então, quer dizer, não faça isso. Deixa para escutar quando você estiver bem, né? Se for um estilo musical que te agrada. Então, quer dizer, ouvir coisas que te engrandeçam, sabe? Ler bons livros, ler coisas que digam alguma coisa que faça sentido para você, mas de forma positiva, entende? Ó, a Diana falando, tipo suas lives e mentorias. Obrigado, Diana. Live é o que não falta, né? Para vocês assistirem aqui no meu feed inteiro, até lá embaixo tem um monte de live. É só entrar no ícone do IGTV, né? Vocês vão ter várias lives lá. Na minha página do YouTube tá tudo separadinho por assunto. E para quem faz parte das minhas mentorias, né, tem alguns álbuns ali com lives surpresa, né, que não são publicadas nas minhas redes sociais. Então, assim, sabe, escuta música, canta junto, que te chamem de louco se você estiver cantando junto, louca, enfim, qual o problema, né? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, acabou. Né? Outra questão é ter qualidade de vida em casa, sabe? Você não vai conseguir ser uma pessoa paciente, calma, se você não tiver uma casa organizada, arrumada, limpinha, cheirosa, sabe? Com pessoas também que não sejam negativas. Conviver com gente negativa é muito ruim. Então, quer dizer, quando você convive com pai e mãe que são negativos, você não tem muito o que fazer. Mas se você tem um marido negativo, se você é homem que está assistindo, tem uma esposa negativa, você tem o que fazer, você pode se separar, né? O convívio com filhos negativos, se os seus filhos são negativos, a culpa é sua, a responsabilidade é sua e do seu par. Então, quer dizer, isso pode ser trabalhado novamente, ressignificado, entende? Se você não tiver qualidade de vida em casa, você não tem qualidade de vida no trabalho, você não tem qualidade de vida nas relações. Ó, a Nídia falando, não ouço nenhuma música que me lembre um passado que me amargure. Nha, eu quero algo que me faça vibrar, né? Felicidade. É interessante isso, Nídia, porque depois de um tempo, quando você ressignifica algumas coisas, e eu ensino isso nas minhas mentorias, eu posso escutar a música que eu quiser hoje que não me traz lembrança nenhuma de nada. Eu posso frequentar os mesmos lugares que eu frequentava antes e que também não trazem lembrança de nada para mim. Eu estou falando isso de forma bem sincera. Locais, músicos, que te façam lembrar algo que te chateou, te lembrar alguém que te deixou triste, na realidade são desculpas que o teu cérebro cria. Você lembraria daquilo que te fez mal, independente de estar naquele mesmo local do passado ou escutar aquela mesma música antiga. Entende? Só que o nosso cérebro cria essas desculpas esfarrapadas. Vem para as minhas mentorias, eu não sei se você já... Nídia, acho que não faz parte, mas vem para as minhas mentorias, enfim, que eu posso te ajudar nisso, sabe? De se libertar totalmente do passado, deixar a merda do passado para trás e ficar só com aquilo que realmente é bom, né? Com aquilo que te trouxe benefícios. Outro fator, sabe? Reconhecer seus próprios pontos de melhoria. Vocês perceberam que desde o começo da live eu venho falando de alguns aspectos de como eu era e como eu me transformei, como eu me ressignifiquei? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou eu mesmo elevando meus pontos de melhoria, eu mesmo me reconhecendo. E hoje eu sou foda. E eu falo isso sem parecer metido, arrogante, metido a besta. Não, mas eu sou um cara foda. Entende? E quando você percebe que você é foda em tudo que você faz, claro que eu tenho muita coisa a melhorar, a aprender, enfim, eu estou em constante aprendizado. Mas quando você se reconhece como foda, com humildade, embora possa parecer quase impossível isso, você só vai se relacionar com pessoas igualmente foda. É aquilo que eu escuto da maioria de vocês mulheres. Eu não consigo alguém, eu tô sozinha, não sei o que. Por exemplo, tem vários de vocês que eu não consigo entender, que reclamam tanto da solidão, mas procuram pessoas muito mais novas do que vocês, achando que essas pessoas mais novas vão suprir aquilo que você precisa, dependendo da sua idade. Então, por exemplo, eu vejo mulheres de 50 anos se relacionando com meninos de 25, 30. A idade tem a ver com a maturidade? Não necessariamente. Mas é regra.
a maioria das pessoas muito mais novas que você não tem a maturidade, não tem a vivência que você teve. Aí de repente você se interessa porque o cara é gostosinho, porque o cara é bonitinho, porque o cara tem um corpinho perfeito, sendo que você mesma não tem. Aí você olha pro teu corpo, não é um corpo de uma menina de 20 anos, mas você faz suas plásticas, você põe os seus botox, você estica onde pode, mas a tua cabeça não tá com botox, entende? A tua cabeça não tem o silicone. Entende? Os teus pensamentos, a tua vivência não. E vocês acham, algumas de vocês, que a felicidade está em se relacionar com alguém bem mais jovem. Não, isso é carência. Isso é falta de algo dentro de você que você precisa descobrir o que é. Então, assim, a gente tem essas fugas, sabe? E tudo isso vai gerando uma impaciência, e tudo isso vai gerando uma angústia, uma pressa para as coisas darem certo. E aí você fica se perguntando, por que eu tô sozinho? Por que ninguém me quer? Por que ninguém me ama? Tem alguém para te amar. Saiba disso. Tem alguém esperando alguém como você. Só que vocês insistem naquilo que não dá certo. Vocês insistem em valores que vocês mesmas não possuem. Ou ainda, como é que você sabe tudo isso e fala tudo isso na cara dura, assim, sem medo de me machucar? Eu era assim. Eu não tenho como fazer o trabalho que eu faço se eu não tiver vivido aquilo que eu falo. Por mais que eu tenha estudado. Eu me capacitei em análise transacional. Hoje eu sou analista transacional reconhecido no meio. Sabe, eu me capacitei numa série de outras áreas para poder fazer o trabalho que eu faço hoje. Mas nada disso teria o menor valor se eu não tivesse vivido aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, entende? Se eu não tivesse usado tudo isso para me transformar. Como é que eu vou transformar a vida de alguém se eu não tenho a minha vida transformada? Como é que eu vou ensinar empreendedorismo para alguém se eu não for empreendedor e não tiver meus negócios? Como é que eu vou ensinar a pessoa a ter mais paciência se eu sou uma pessoa impaciente? Como é que eu vou ensinar as mulheres a terem um relacionamento perfeito se eu não estar preparado para viver relacionamento perfeito? Como é que eu vou falar de concursos para as mulheres públicas se eu não tiver passado, como eu já passei em 7 concursos? Como é que eu vou falar de abrir uma empresa se eu não tiver aberto uma empresa e já falido, e já quebrado, para depois ter aberto outras que deram certo? Como é que eu vou falar de relacionamentos se eu não tive a oportunidade de viver relacionamentos abusivos? Ou se eu já também não fui abusivo no passado com outras mulheres? Porque fui. Entende? A gente não pode vivenciar coisas, ou melhor, ouvir de quem não vivenciou. Por quê? Você vai ter informações erradas, falsas, e que vai te gerar impaciência de novo lá na ponta por ver que nada dá resultado. Sabe, outro fator importante, trabalhar as causas. Então, por exemplo, quando as mulheres nas mentorias me perguntam sobre as situações que elas vivenciam, eu estou na solidão, eu não consigo ninguém. Vão para as causas, sabe? Assim, aí eu pergunto, qual é a causa na sua opinião? Não, é porque eu também sou um pouco chata e tal, então quer dizer, eu acabo afastando as pessoas que gostam de mim. Tá, mas qual é a causa da sua chatice? Putz, não sei. É aí, entende? É na causa da causa, é na causa da sua desculpa que mora a solução do seu problema. O que te daria mais calma para a tua vida, mais paciência para a tua vida, se você conseguisse reconhecer a causa. Só que a gente não consegue reconhecer as causas sozinho. Eu tive que descobrir as minhas causas fazendo sessões com outro mentor. E foi com ele que eu aprendi o que eu faço hoje. E por incrível que pareça, eu superei o cara tanto. Eu fui aprender tudo que ele sabia, tudo que ele me orientava e fui muito mais além no estudo, onde hoje ele é meu mentorando. Ele é o único homem que eu mentoro. Então, quer dizer, para ele eu abri uma exceção, porque eu comecei essa porra toda por causa dele. Né? Assim, pela transformação que ele executou na minha vida. E hoje ele é meu mentorando. Olha que louco isso. Então, assim... O que eu quero dizer com isso, gente? Para você ter mais calma na tua vida, para você ter mais paciência, você precisa de verdade se aprofundar em você mesmo ou em você mesmo, para quem estiver assistindo. Sabe? E para isso você precisa de ajuda. Eu não estou falando que é a minha ajuda que você precisa, tem N formas diferentes de ajuda. Tem psicólogos, tem terapeutas, tem um monte de profissionais. Mas
enquanto você não souber de verdade a causa da causa, a causa das suas desculpas, você vai continuar na merda de vida que você possui. Eu não estou dizendo que sua vida é uma merda, mas nas merdas que a sua vida possui. Entende? Mas voltando a falar de paciência, né? Cuidado com os fatores externos. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas perderam muito dinheiro, emprego, empresas na pandemia. Existe algo que pudesse ser feito com a pandemia? Não. Quem é dono ou dona de varejo, por exemplo, fazer o quê nos momentos em que a sua loja teve que ficar fechada? É um fator externo. Então, assim, como que eu vou perder a paciência com o fator externo? Não tem como. Está todo mundo no mesmo barco. Várias empresas quebraram, outras sobreviveram. Algumas se reinventaram. Quem se reinventou está aí no mercado ainda. Quem se reinventou começou a ter novos produtos, oferecer novos serviços. Então, quer dizer, usem os elementos externos negativos da sua vida para fazê-la evoluir, para gerar novidades, para sair da rotina. E com isso você não perderia a paciência, você identificaria oportunidades. Quantos restaurantes hoje, por exemplo, não vão mais existir fisicamente para atendimento ali, mas só para entrega? Vários, que se especializaram em função da pandemia, sendo que antes nem faziam entrega. Então, quer dizer, eu estou dando o exemplo da pandemia, mas qualquer fator externo que, de alguma forma, atrapalhe a tua vida, atrapalhe o teu foco, vai se preocupar para quê? Perder a paciência com isso para quê? Se é algo que você não tem domínio, que você não tem o menor poder de influência, entende? Uma outra coisa importante, em algum momento do dia, tira essa porra desse celular da tua frente. Não agora, deixa a live acabar. Mas assim, tira o celular do seu alcance, pelo menos uma meia hora por dia. Eu, por exemplo, o dia inteiro meu trabalho é no celular. Se eu não estou no celular, eu estou gravando aula. Então, quer dizer, esse é meu dia. Mas tem algum momento que, assim, primeiro que meu celular só fica no silencioso. E ainda assim eu respondo praticamente todo mundo. Por quê? Porque ele está o tempo todo na minha mão. Mas se eu não deixo ele no silencioso, eu não durmo. Se eu não deixo ele no silencioso, eu não tenho um sossego. Por causa das notificações e tudo mais. Então, quer dizer, o tempo inteiro, se alguém me telefonar, por exemplo, eu vou ter que ligar de volta, porque dificilmente eu vou atender se eu não tiver com o celular na mão. Mas dificilmente eu deixo de atender porque eu estou sempre com o celular na mão. Isso é errado. Mas eu tiro pelo menos uma meia hora a uma hora por dia onde eu não pego no celular. E não estou gravando. Entende? Por quê? Porque o tempo todo conectado, o tempo todo vendo notícias de todo mundo, informações de todo mundo, o tempo todo vendo a vida de todo mundo, em que momento você vai cuidar da sua? Em que momento você vai parar para refletir? Em que momento você vai perguntar para si mesma, para si mesmo, como está a sua própria vida? Você não vai fazer isso nunca. Eu acho interessante, e eu acho legal, tá? Não estou dizendo para que isso não aconteça, mas algumas de vocês, que não necessariamente estão assistindo aqui, né? Estou falando se vier assistir a live, eu vou deixar disponível. Por exemplo, eu posto alguma coisa, não passa 10 segundos, tá lá curtido um comentário. Pô, eu gosto disso, é legal. Mas tem um grupo de umas 20 pessoas, 15 a 20 pessoas, que o tempo todo, que se eu postar alguma coisa em qualquer horário, 10 segundos depois já vai ter uma curtida ou um comentário. Aí eu me pergunto, peraí, eu trabalho o tempo todo com marketing digital, eu trabalho o tempo todo com o celular na mão. Dá para aceitar. Mas essas pessoas não. Elas ficam o tempo todo com o celular na mão. Curtindo coisas, comentando coisas. Bacana isso, mas o tempo todo. Aí eu me pergunto, como é que é a vida dessas pessoas? Aí algumas desabafam comigo, minha vida tá uma merda, minha vida tá uma porcaria, eu não consigo conhecer ninguém. Claro, tu não sai da porra do celular. Cadê um passeio na rua? Cadê um cinema? Ah, mas a pandemia. Para de desculpa, tá? Esquece cinema. Cadê um passeio no parque? Um passeio na calçada? Para quem mora no litoral, um passeio na praia. Cadê a conversa com amigos? Ir na casa de amigos, amigos visitarem a sua casa? Sabe? Cadê a vida social? Que eu mesmo abandonei por muito tempo. E que ainda mantenho um pouco abandonada. Tenho minha vida social, mas eu mantenho um pouco distante em função dos objetivos que eu possuo hoje. Mas, sabe, deixa o celular longe. O celular, hoje, é uma das ferramentas que tiram a sua paciência. Né? A Sandra falando aí, vou fazer isso, largar o celular. Eu conheço a Sandra, eu sei o trabalho dela e eu diria, você não pode largar o seu celular assim como eu também não posso. Mas, às vezes eu capoto. Então, quer dizer, do nada eu apago, durmo e o celular fica no colo. Então,
sabe, larga esse instrumento às vezes. É importante. Outra questão, sabe, não leva problemas pessoais para o seu trabalho. Não leva problemas do seu trabalho para a sua família. Não leva problemas da sua família para os seus amigos. Para de ser uma transportadora ou um transportador de problemas. Sabe, tem gente que só transporta os problemas. E não para resolver nenhum deles. E continua impaciente. E tá lá o mundo pedindo um pouco mais de calma, como diz a música do Lenine. Uma música chamada Paciência, essa música é linda. E você não faz nada. Você só transporta problemas para os outros. E não resolve nenhum deles. É como se você desejasse a mágica das pessoas resolverem os seus problemas. E, gente, a maioria das pessoas não para a própria vida para te ajudar com os seus problemas. Pode ter certeza disso. Pessoas que interrompem um momento da sua própria vida para te ajudar com os seus problemas é porque te amam muito. E isso é raro. Hoje em dia isso é raro. Então, sabe, se tem pessoas que fazem isso, reconheça o amor dessas pessoas. Ame de volta essas pessoas e faça por elas algo de bom. Eu falo para vocês que a melhor forma de você adquirir paciência na sua vida com seus próprios problemas é ajudando as outras pessoas, mas sem esquecer dos seus. Sempre se colocando à frente em primeiro lugar. Mas para que você esteja saudável e bem para poder ajudar as outras pessoas com os problemas delas. Contagia as pessoas com seu otimismo. Mas não é aquele otimismo falso, do tipo, a pessoa perdeu as 2 pernas e você fala, relaxa, vai crescer outras pernas, você vai voltar a andar. A pessoa está em câncer, fase terminal, tem poucos dias ali para que ela morra. Vamos aguardar o milagre de Deus, você vai sobreviver. Não, um pouco mais de realidade é importante. Mas com otimismo, sabe? Ser otimista não é esconder a realidade. Entendam isso. A partir do momento que você se torna uma pessoa otimista, não significa mascarar a realidade. Ser otimista é passar tudo de bom para as pessoas. É dar energia suficiente para essas pessoas, é motivá-las de verdade, porque com isso você recebe de volta. É a lei do retorno. Ou vocês nunca ouviram falar da lei da atração? A lei da atração é exatamente isso. É você emanar aquilo que você vai receber de volta. E tudo aquilo que você tem das outras pessoas é porque você emana aquela energia, seja para o bem ou seja para o mal. Já pararam para pensar nisso? Para a gente encerrar essa live, né, já estamos chegando aí ao final dela, tem uma letra de música do Lenine que, se você ouvir a música, você acaba, claro, prestando atenção na letra, mas você se envolve com a melodia, com os instrumentos e com a voz perfeita do Lenine. Eu queria que vocês parassem para refletir no que eu vou apenas dizer, sem a melodia. Presta atenção nesse texto. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Reflete. Mesmo quando tudo pede calma, mesmo quando o corpo pede alma, a vida não vai parar. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Aí, no caso, sendo paciente. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Entende? Na loucura do dia a dia, na loucura das pessoas, finja ter paciência então, já que você não consegue ter. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Expectativa. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Tão rara. Como eu falei, ninguém quer saber dos seus problemas. Poucas pessoas querem saber dos seus problemas. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para.
A vida não para, não. A vida não para. A vida é tão rara. Obrigado pela atenção de vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até a próxima live surpresa. Paciência.